Vejam, o Rafael Silva do Cruzeiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Nossa Política News. Aqui você se informa acerca de tudo o que acontece no meio político. No jogo entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, surgiram suspeitas de manipulação de resultados que estão sendo investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da manipulação de jogos e apostas esportivas. Essa CPI tem como objetivo avaliar denúncias de manipulação envolvendo jogadores e até dirigentes esportivos em competições nacionais, com um foco especial no impacto do mercado de apostas esportivas. As investigações abrangem diversos jogos do campeonato, com questionamentos sobre ações de jogadores em campo que poderiam beneficiar apostadores e manipuladores. Como resposta, a CPI está realizando audiências com testemunhas e representantes de clubes e federações esportivas para buscar transparência e criar propostas que possam coibir essas práticas. Assista ao trecho do vídeo e tire suas próprias conclusões. Carochinha, não é invenção do Textor que perdeu um campeonato. Isso está presente no futebol nacional. A CBF, com as recomendações que nós vamos mandar, esperamos que ela crie um canal de denúncias que preserve a identidade do denunciante, para que ninguém precise botar a boca no trombone, que nem fez o Textor e foi criticado por isso, mas que alternativa teria? Que alternativa tem a mãe de um jogador que está vendo que seu filho está envolvido com crime organizado, com a máfia da manipulação? Ela tem condições de botar a boca no trombone e chamar uma entrevista coletiva para denunciar? Não. Ela quer através de um canal que lhe preserve a identidade, né? E assim muitas pessoas de bem que têm informação. A FIFA Integrity, que é um aplicativo, e nós vimos isso revelado aqui na CPI, tem mais de 9 anos que a FIFA tem um canal específico para denúncias, que preserva a identidade, que permite que documentos sejam fotos, relatórios, áudios sejam acrescentados. Nós queremos, senador Cajuru, e vamos recomendar que haja uma revisão dos protocolos do VAR. Nós vamos tratar hoje aqui certamente o escândalo que foram alguns jogos nessa rodada no Campeonato Brasileiro, e eu estava vendo o áudio que foi liberado pela CBF do VAR da partida contra o Fluminense. Prestem atenção, o árbitro, não só o árbitro de campo, a quem cabe a decisão final, não só ele não é chamado para ver o vídeo, como ele também se conforma com a decisão da cabine do VAR. Isso é contra o protocolo do VAR. Claro. Quem decide é o árbitro de campo. Quem decide se foi pênalti ou não, lance de interpretação, é o árbitro de campo. E isso não está mais acontecendo. A cabine do VAR é que depois de uma mesa de botequim eles decidem qual é o resultado. Então a gente tem que apertar, e a CBF deve apertar os protocolos, torná-los públicos, que o torcedor saiba que está no estádio, como é que é o procedimento, se é todo lance ou se são aqueles óbvios, como disse Manuel Serapião aqui nessa CPI. Nós já, aqui nessa CPI, porque é bom pontuar os nossos avanços, senador Cajuru, nós já identificamos que câmeras 4K que permitem a definição são apenas 2 que tem num campo de jogo na linha do gol para dizer se a bola passou da linha ou não, porque sabem que essa decisão ela é importante, né? Claro. E a câmera 4K permite ter a certeza, na hora que você amplia, não perca a definição e os pixels que vão permitir ver exatamente se a bola passou ou não. Agora, e as outras câmeras que são de qualquer um que esteja transmitindo? Se eu tenho uma pessoa lá que está transmitindo com uma câmera de festa de criança, é essa câmera que vai auxiliar a marcação de uma linha de impedimento, como a gente viu aqui o Manuel Serapião mostrar no jogo da Série C, que não tinha definição, porque todas são HD. Tem que investir nisso, tem que investir como medida recomendada que será para a CPI, no VAR automático. Isso aqui é o maior futebol do mundo. Isso aqui não é futebol de várzea, não. A CBF tem que assumir a sua responsabilidade, tem dinheiro para isso. A gente quer construir, a gente não quer derrubar ninguém, não. Mas a gente quer que o futebol seja valorizado e que o espectador, o consumidor, que tem seus direitos, que é o torcedor, ele seja valorizado, ele acredite no resultado. Então, são inúmeros recomendações, como mais uma
né? Um acordo de não corrupção que envolva os patrocinadores, as casas de apostas, os árbitros, os clubes, os atletas, as federações e confederações, que lá esteja previsto penas, além do CBJD, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, além das penas do nosso Código Penal, penas de natureza civil, porque quando há manipulação ou a mera dúvida se houve manipulação, está se prejudicando a imagem do campeonato. E quem fez isso tem que responder por um acordo de não corrupção que preveja multa, indenização de natureza civil. Isso é fundamental, é requisito mínimo de qualquer compliance sério. E falta ao futebol brasileiro e os casos se sucedem, como o caso que eu imagino Vossa Excelência vai mostrar aqui hoje, do atleta do Cruzeiro, que ou ele estava drogado ou ele manipulou, porque eu nunca vi isso numa Com um partida... minuto de jogo? Menos de segundos de jogo, segundos? 4 segundos de jogo. Nunca vi isso numa partida de campeonato profissional. De várzea pode acontecer. Na minha pelada, ele não ficava nem pro churrasco, Cajuru. É verdade. E o que aconteceu? Eu vi que há um requerimento, já tem meu apoio, para que a Sport Radar, que é a empresa da CBF, diga se houve alerta nessa partida, se houve aposta quanto a cartão vermelho no primeiro minuto de jogo, porque houve uma informação nas redes sociais de que teria sido aberta a investigação, logo depois desmentida. Eu não sei o que é pior. Nós solicitamos, inclusive da Polícia Federal, que ela apure essa denúncia, senador Carlos Portinho, que apareceu nas redes sociais, de que um apostador, simplesmente, ele colocou 50 mil reais na expulsão do Rafael Silva do Cruzeiro. Aí eu tomei uma checagem. Será que isso é coincidência? Eu tomei uma checagem. A Sport Radar está dizendo que o vídeo é fake news. Só que a Sport Radar, não. Ela não me... O vídeo é verdadeiro. Eles estão dizendo que essa informação de que foi aberta uma investigação é fake news. O que é pior. Claro. Porque se não foi aberta a investigação, é ainda pior. É muito pior. Deveria se não for. ser. E a gente está aqui provocando a Sport Radar para saber se houve alerta naquela partida. A gente está tentando jogar luz e recomendações propositivas. Agora, quem cometeu o crime tem que vir aqui nessa CPI, sim. Claro. Se está envolvido, se vai produzir prova contra si, é porque está sendo investigado. Então, daqui a pouco, nem investigado vai poder dar depoimento, porque se ele falar... Então, ele vem aqui e fica calado. Agora, não vir. Então, senador Cajuru, parabéns pela sua manifestação. É lamentável a decisão do STF, infelizmente do ministro André Mendonça, que eu muito admiro, mas que obstaculariza uma prerrogativa parlamentar que é nossa e que serve ao auxílio do Poder Judiciário, porque no final tudo que a gente está levantando aqui vai para o Ministério Público, porque é lá com o poder de polícia que tem que serão feitas as investigações. Mas nós não vamos parar, senador Cajuru, essa CPI dará uma grande contribuição. Se ela terminasse hoje, já teria dado. Sem dúvida. Mas a gente está vendo que existe um fio nesse novelo e a gente está puxando e está vendo muita coisa. E pode ter certeza, senador Carlos Portinho, e Sociedade Esportiva Brasileira e imprensa, que tem o maior respeito, afinal faço parte dela, e retorno à Rede Nacional de Televisão neste domingo, às 10h30 da noite, pela Rede TV, com um programa de entrevistas. Então, em respeito aos torcedores e à imprensa, que todos tomem conhecimento. Por unanimidade, todos os senadores concordam com o que acabou de falar o senador Carlos Portinho e também com o meu editorial de início desta CPI. Quando o senador Portinho falou deste final de semana, eu convidaria o país, que nos acompanha neste momento, a ver esse lance do jogo Cruzeiro e Atlético Paranaense, com menos de 1 minuto de jogo. Eu me lembrei das lutas do Mike Tyson na época dele, na época de ouro dele. Não, é verdade. Vejam a maneira como ele deu, né? Foi desse jeito aqui, com uma rapidez, a lá Tyson. Pode colocar, por gentileza. Vejam, o Rafael Silva do Cruzeiro.
Vejam. Boxe. Isso tem 4 segundos, ó. Ele tenta ser expulso primeira vez, não consegue e vai para o outro atleta para conseguir a expulsão. Ou seja, ele entrou e com 4 segundos, ele deliberadamente decidiu ser expulso. Sinceramente, não sei se ele foi chamado para o exame de dopagem, mas com todo o respeito, é um atleta profissional, ou ele estava sob algum efeito de medicamento, ou droga, ou o que for, ou ele estava propenso a alguma manipulação. Porque eu nunca vi num campeonato que vale rebaixamento, que vale vaga, que vale milhões, eu nunca vi um caso como esse, sinceramente. Já estou vendo atleta jogar pênalti na arquibancada, atleta atrasar a bola e o goleiro deixar fazer, né? Agora, isso daí, isso é um absurdo. Ele poderia ser até expulso no decorrer do jogo, agora com 4 segundos, de maneira tão assintosa. Que a Sport Radar diga se houve alerta. Ela tem a alegação dela, eu respeito. Eu, no início do lance, parece até que eu estava vendo o jogo junto contigo. Eu estava vendo o jogo com o meu chefe de escritório em Goiânia, o Jefferson. Eu falei, ou ele está drogado, ou tem coisa aí. Aí, de repente, aparece um vídeo, não sei se o senador Portinho viu e vocês, que nós temos aqui, de um torcedor que faz uma observação que nós temos que, evidentemente, e já pedimos à Polícia Federal que investigue, nós temos que buscar a veracidade dessa notícia de que um apostador simplesmente colocou 50 mil reais na expulsão do Rafael Silva, um atacante. Dessa forma que nós vimos e como o senador Portinho falou. Vejam nesse vídeo se ele é falso, se ele soa que é fake news, por gentileza. E cada um tem a sua opinião. Mas vai ficando difícil a situação de Rafael Silva. Hoje, na rede vizinha, a página do Conclubismo fez a seguinte postagem. Caso Rafa Silva. CBF já investiga suposta aposta na expulsão. Um bilhete com cartão vermelho no primeiro minuto partiu de odd 110 e foi o único registrado nas casas de aposta. Mais suspeito é que o bilhete foi de 50 mil reais. Como se a pessoa que fez essa aposta já tivesse certeza do que iria acontecer. O Rafa Silva que foi expulso na partida contra o Atlético com 4 segundos de jogo e aparentemente ele foi pego, né? Para quem não sabe o que significa odd 110, quer dizer que a multiplicação do valor apostado seria 110. Ou seja, se a pessoa apostou R$1, ia multiplicar esse R$1 por 110 caso a aposta batesse, né? Então, se a pessoa apostou 50 mil reais, o valor que a pessoa receberia seria em torno de 5 milhões e 500 mil reais, né? Um número bem alto aí. Então, se foi ele que apostou, ele fez a boa. Como eu disse, né? A publicação que eu mostrei pra vocês aí foi feita pela página do Conclubismo oficial, tá? Lá na rede vizinha. E é isso. Você gostou do vídeo? Curte e me segue, fechou? Valeu! Senador Cajuru, porque ninguém tem compromisso aqui com mentira ou com fake news, eu tomei uma checagem porque eu reproduzi, né, exatamente essa informação que eu vi também em outros canais, né? Essa mesma. E eu tomei uma checagem, eu vou ler, porque aqui tem que ser as claras. O senador, imagina, não sou eu não, tá? Eu peguei também de outros vários, mas diz aqui que o senador está espalhando uma fake news. A Rádio Itatiaia nunca divulgou essa informação porque ela vem com uma nota de que teria sido o repórter Sérgio Reis da Rádio Itatiaia. E aí diz que a Rádio Itatiaia nunca divulgou essa informação e nem tem o tal jornalista citado, e que não há nenhuma investigação aberta. Eu não sei se tem ou não tem, eu sei é que se não há nenhuma investigação aberta, e esse foi o motivo da checagem, por não haver investigação aberta, se não há, é pior ainda. Claro. Porque deveria. Porque deveria, evidente. Eu tenho todo o respeito à Rádio Itatiaia, até porque lá trabalhei 5 anos da minha vida, é a maior rádio de Minas. E tem excelentes profissionais, quero registrar. Eu fui repórter esportivo titular, fiz Copa do Mundo pela Rádio Itatiaia. Tenho o maior respeito por ela, hoje em nova direção, inclusive. Agora, que a gente tem que fazer uma apuração desse lance, tem, mesmo que não houvesse essa fala desse cidadão que eu nem sei quem é.
Se não houvesse essa fala dele, não tem essa história de aposta de 50 mil reais. Mas por que ele fez isso? Com 4 segundos de jogo. Senador Cajuru, dentro do rol dos equívocos desse final de semana, eu poderia trazer aqui, eu não sei se o Girão vai vir para mostrar o que aconteceu com Fortaleza lá, também 2 pênaltis dados para o Palmeiras, que já foi envolvido aqui em algumas denúncias, inclusive do próprio John Textor no ano passado, né? Mas também teve no jogo do Flamengo, a favor do meu Flamengo, do meu time. Inclusive o árbitro foi afastado ontem. Exatamente. Do jogo do Flamengo e do jogo do Vitória com o Fluminense. E do jogo do Fluminense eu queria colocar, senador Cajuru, para que a gente possa não só ver o lance que é estapafúrdio, a marcação do pênalti, mas principalmente ouvir, para que tenha certeza de que o árbitro de campo esteve completamente passivo. Ele aceitou a decisão da cabine do VAR. E isso é um erro de protocolo. A decisão é do árbitro. O árbitro, sabem, ele pode até discordar da cabine do VAR. Claro. Ele tem o direito. Agora, se a imagem não é enviada para ele, se ele não é chamado ou se ele se acomoda e assume o que decidiu a cabine do VAR, que muitas vezes nessa mesmo teve divergência, né? Está se rompendo o protocolo mínimo de uso do VAR, e eu queria colocar até para ficar registrado nessa CPI. Vamos ver. Eu estava te ouvindo, que eu estava querenciando com ele. Perfeito, ele ficou bravo que acabou batendo no joelho, mas totalmente acidental. E ele afronta o jogador. Olha, perdeu. Pegue. Possível impedimento. Pênalti. Precisando de campo, tiro penal. Volta. Precisa ver a PP de impedimento, tá? Tá, calma aí, vamos ver o primeiro penal. Volta pra mim, Thiago, devagar. Agora você quer Ok, falar pra mim vamos que disputar agora a não é, bola. tá louco, né? Tá, ok. Bom, não, e ele O atacante ele vai com a perna, ok? Pra tentar tocar a bola. O jogador defensor vem e calça ele, ok? Perfeito, aqui também tem. Ok, o jogador chuta ele, Isso. ok. Ele sofre o canto das costas. Ok. Ele busca, ele fala que tem os trancos também nas costas, tá? Vamos ver. Lá embaixo. É mais embaixo, é só embaixo, tá? Mas embaixo tem, tá? O jogador tem, ele chega atrasado e chuta. No momento que ele vai tentar chutar a bola, para pra mim no ponto de contato aqui, Thiago. Aí, Thiago, segue. Aí ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido, ok? Perfeito? Ok? Tá ali no fundo, ok. Agora, o Souza, a gente checou, o penal já tá marcado. Vamos checar o APP. Volta. Tá checando só, o penal já foi. Tá checando se teve... Aí, segue. Tá bom, vamos lá. O jogador erra aqui e aí começa Isso, o PP. perfeito, Só me escuta, Aí é o dele pênalti mesmo já que tá veio. marcado. Só tá checando... O limpo, fez o Atrás toque, da tá linha atrás da da linha da bola. bola. Perfeito, e aí acontece o penal. Perfeito. Só me confirma o Zacrão. Checado e confirmado, tá? Souza, tudo limpo. Você entendeu, Cajuru? Perfeitamente. O árbitro entregou a decisão para a cabine do VAR. Exato. A cabine do VAR, por mais que ela achasse que foi pênalti, eu não vou nem entrar no mérito, que a gente aqui não é discussão de bar se foi pênalti ou não foi pênalti. Estou falando de protocolo. Mesmo que o VAR achasse que foi pênalti, ele tinha que chamar o árbitro de campo para ver a imagem. Porque isso é um lance de interpretação e quem decide a interpretação de lance é o árbitro. Ah, mas o árbitro já tinha marcado o pênalti, mas o lance é absolutamente duvidoso. Lembro aqui as palavras do ex-árbitro, pai do VAR, Manuel Serapião. O VAR só se intromete quando o lance for óbvio. Se ele se intrometeu, ele tem que chamar o árbitro de campo, para o árbitro de campo ver a imagem e tomar a decisão com base na imagem. Ou então ele tem que dizer para o árbitro, ele poderia fazer isso. Não sei, não é um lance óbvio, a decisão é sua. De qualquer maneira, o árbitro, já que chamou o VAR, ele tem que ver a imagem. Ele não pode se conformar depois de chamar o VAR e não ver a imagem. Ele pode até manter a decisão errada dele. Então, com toda sinceridade, teve um erro de protocolo gravíssimo nesse jogo de Vitória, atenção, Vitória E Fluminense. e Fluminense. E a CBF afastou esse árbitro e afastou também o árbitro do jogo Flamengo e Juventude. E não entendi por que não afastou o árbitro do jogo Palmeiras e Fortaleza. E eu quero confessar aqui, eu sou palmeirense, eu sou da época da academia, de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Comente aqui o que você pensa sobre este assunto. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo político?
Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e receba todas as novidades. Até a próxima.